Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Maurício, estou aqui com vocês para dar continuidade ao estudo da estatística. E nas aulas passadas a gente viu que a estatística é o ramo das ciências exatas que se preocupa com coleta de dados, se preocupa também em como reunir esses dados para apresentar para um leitor de um jornal, por exemplo. A gente viu que a gente pode fazer uso de tabelas, de gráficos, tudo mais. E um dos outros objetivos que a estatística tem é como analisar esses dados. O que eu posso concluir a partir dessa coleta que eu fiz? Tá? E um dos principais tópicos que tem a ver com isso são as medidas de posição. Tá? E elas servem para eu conseguir fazer de uma maneira resumida uma análise da minha amostra. Então, talvez fique mais claro quando eu começar a falar sobre isso. Tá? O primeiro tema é a média aritmética, que é muito conhecida no seu dia a dia simplesmente por média. Ah, tira a média para mim desses valores. Né? Você já deve ter se deparado com uma situação dessa, né? Então, fica combinado a partir de agora, quando eu falar média, apenas média, eu vou estar falando desse tipo de média, tá? Média aritmética, tá? Que é comumente representada por x barra, tá? Eu vou fazer uso disso, mas pode ficar tranquilo por enquanto. O que é a média aritmética? Que nem eu já falei, você já deve ter visto isso, né? Mas a média aritmética, que é o x barra, vamos pensar aqui num exemplo clássico. Imagine que você está aí no seu colégio, aí você tem as notas lá do seu semestre, do seu bimestre, por exemplo. Qual foi a sua média das notas? É você somar todas as notas e dividir pela quantidade de provas que você fez, né? Quantidade de matérias. Então, seria a soma de todos os valores que você está interessado em analisar. Vou pegar essa soma e vou dividir pela quantidade de valores. Então vamos fazer um exemplo aqui, rapidinho. Então imagine que tem uma sala 1 e as notas dos 10 alunos dessa sala estão listadas aqui para você. Então o primeiro tirou 6, o segundo tirou 7, 9, 6, 8, até o último carinha lá que tirou 8. Qual foi a média dessa sala? Bom, então basta eu somar esses 10 valores e dividir por 10, que é a quantidade deles, né? Então, para esse meu exemplo daqui, a média aritmética vai ser a soma dos 10 valores, né? 6 mais 7 mais 9, a gente pode até fazer de cabeça aqui, né? Vou fazer aqui de cabeça, ó. Eu vou somar todo mundo, tá? 6 com 7 dá 13, 13 com 9 dá 22, 22 com 6 dá 28, 28 com 8 dá 36, 36 com 2 dá 38, mais 10, 48, mais 4, 52, 52 com 5 dá 57, 57 com 8 dá 65. Aí 65 dividido por 10, bem tranquilo essa conta, 6,5, tá? Então, a média desses 10 alunos foi 6,5. Vamos tentar entender o que esse número representa, porque repara uma coisa interessante aqui. Primeira coisa, nenhum aluno tirou 6,5. Reparou nisso? Ó, a minha média é 6,5, a minha média aritmética é 6,5, mas nenhum aluno tirou 6,5. Então, o que esse número te representa, né? O que você pode me falar nesse instante? Bom, eu estou vendo que nenhum aluno tirou 6,5, mas caso eu pegasse 6,5 e desse isso para cada um dos 10 alunos, repara que a soma de todas as notas seria a mesma, né? Então, é como se você tivesse pegado todos os pontos dessas provas e dividido igualmente por cada um desses estudantes, tá? Então, repara que não tem nenhuma obrigação de você encontrar essa média aqui no meio, tá? Agora, será que isso sempre vai acontecer? Será que em algum caso pode ter alguém exatamente na média? Bom, né, o que você chutaria nessa hora? Dá uma pensada aí. Enquanto isso eu vou fazendo aqui o exemplo 2, tá? O exemplo 2 também é um exemplo bem parecido, né? A minha sala 2 aqui, só que eu tenho 12 alunos e esses dados estão sendo apresentados numa tabela. A gente viu que isso é uma maneira bastante comum aí de a gente mostrar dados, né? Então, o que eu tenho que tomar bastante cuidado aqui? Primeiro, vamos tentar entender o que essa tabela está falando. Eu tenho aqui a nota na primeira coluna e a segunda coluna tem a frequência. Frequência é o número de vezes que essa nota está aparecendo. Então, ó, eu tenho um aluno tirando 0, eu tenho um aluno tirando 2, 2 alunos tirando 4, 3 tirando 6, 3 tirando 8 e 2 tirando 10. Então, tem que tomar muito cuidado aqui para não cometer um erro que é clássico, tá? Maurício, eu vou tirar a média, né? Então, deixa eu colocar aqui um alerta, tá? Cuidado. Vou tirar a média, eu vou fazer isso daqui, né? Vou somar todas as notas
fazer aqui, ó, 0 mais 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10. E vou dividir pela quantidade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa continha aqui, ó, 18 mais 6, 24, 28, dá 30 sextos, que dá 5. É que nem eu costumo brincar, né? Eu fui marcar a alternativa, não achei. Será que eu errei ou será que foi o professor que errou, né? Sinto em lhe informar que foi você que errou, né? Primeira coisa, presta atenção no que você fez aqui, ó. Reparou que você está dividindo por 6? Mas você não divide pela quantidade de valores e não são 12 alunos? Então tem alguma coisa esquisita aqui, né? E repare que quando você faz desse jeito, você nem deu bola para essa coluna daqui, né? Que é a coluna de frequência. Então, qual que seria o jeito certo de eu calcular a média aritmética ou simplesmente a média dessas 12 notas? Seria você se ligar no seguinte, ó. Essa nota 0 apareceu uma vez só, então eu vou colocar aqui o 0 no numerador, né? A nota 2 apareceu uma vez só, vou colocar a nota 2 aqui para você. A nota 4, ela não apareceu uma vez só, ela apareceu duas, porque foram 2 alunos que tiraram 4. Então tem que levar em consideração isso, né? 4 mais 4. E continuando nesse mesmo raciocínio, eu tenho 3 alunos tirando 6. Então, 6 mais 6 mais 6. Tem que aumentar aqui. Eu tenho ainda 3 alunos tirando 8 e 2 tirando 10. Então, vamos colocar aqui, ó. 3 tirando 8 e 2 tirando 10. E aí o total de notas, 12, né? Até que vai dar essa continha aqui, ó. O numerador dá 12, né? Vamos ver aqui. 10, 20, 28, 28 com 8, 36, 36 com 8, 44, 50, 50 mais 12 dá 62, 66, 70, 72. 72 sobre 12 te dá uma média 6. Então repara que não deu o mesmo valor do jeito que eu fiz errado aqui, né? Tinha dado 5. Então você poderia errar uma questão quanto a isso, né? Poderia ser que você desse sorte e desse jeito errado desse o mesmo valor, mas aí seria sorte, né? Aí não tem como você contestar aí, pô, professor, eu acertei. Pô, mas você acertou, mas errou na verdade, né? Você só acertou o número final, né? Agora, diferentemente da sala 1, repara só, aqui eu tenho gente tirando 6, né? Então essa média tem gente na média, tá? Enquanto aqui em cima tem gente que está fora da média. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, tá? Uma coisa que eu percebo aí bastante aí no nosso dia a dia, o que a gente costuma ver, né? Quando você fala que a média é 6, eu não estou querendo dizer que a maioria dos alunos tiraram 6. Tá? Embora nesse caso, até tenha 3 alunos tirando 6, né? Que é o máximo aqui, né? Tenho 3 alunos também tirando 8, tá? Repara que no nosso exemplo de cima, eu não tenho ninguém tirando 6,5, né? Então, a média não é o que mais aparece, tá? A média só é aquele valor que, caso todo mundo tivesse a média, a soma ficaria idêntica, né? E outra coisa também que muita gente fala de maneira errada, tá? Ah, Maurício, se a média é 6,5, ou então se a média é 6, quer dizer que metade ficou mais do que 6 e metade ficou menos do que 6. Vamos ver se isso aqui está funcionando no caso aqui 2, tá? Quantas pessoas estão acima da média aqui? Bom, acima da média, eu tenho a pessoa que tirou 8 e a pessoa que tirou 10, né? No caso, eu tenho 3 mais 2, 5 pessoas acima da média. E abaixo da média, eu tenho que considerar aqui ó, o 4, o 2, o 1. Então, abaixo da média eu tenho 4. Então, repara que não é uma obrigação que metade dos valores estejam acima da média e metade estejam abaixo da média. Mas esse valor, né, o valor que divide metade para cada lado, ele é bastante importante e também é uma medida de posição que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Já estou te dando aí estou te antecipando aí o que vem pela frente, né? Para quem está muito curioso aí, o nome é mediana, tá? Mediana não é a mesma coisa que a média, tá? Então vamos nesse momento, primeiro, vamos nos preocupar aqui apenas com a média aritmética, tá? Então, que nem eu já te falei, não é obrigado a ser o que mais aparece e também não é obrigado a dividir ao meio as notas, tá? De vez em quando ele até divide, por exemplo, na primeira sala, vamos ver o que acontece. Ó, quem que está acima da média aqui? Ó? Acima dos 6,5? Pessoas acima da média. Eu tenho 7
tenho 9, tenho 8, tenho 10 e tenho 8. Eu tenho 5 pessoas acima da média e abaixo da média eu tenho 6, 6, 2, 4 e 5. Eu tenho 5 pessoas abaixo da média. Então, de vez em quando, a média até divide ao meio, tá? Mas não é uma obrigação, tá bom? Bom, esses daqui são os dois exemplos clássicos, tá? A gente também tem outros tipos de média que a gente vai ver daqui para frente, tá? Mas nesse primeiro momento eu estou te apresentando o principal, aquele que você mais vai se deparar aí no seu dia a dia, tá? E na próxima aula a gente vai continuar ainda sobre esse tema, falando sobre a média ponderada. Tá legal? Te espero lá. Até a próxima.